Oi, quarto! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá? Vamos para a nossa videoaula de hoje? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. Língua portuguesa, nós vamos falar de um conteúdo chamado aposto. Isso, onde a gente encontra o aposto. O aposto nós encontramos dentro da frase. Isso, ele se apresenta dentro da frase. O que seria? Qual seria a função do aposto? O que é o aposto? É o seguinte, ele geralmente, e nos nossos exercícios nós vamos ver bastante, ele geralmente entre vírgulas. Ele é encontrado numa frase, né? Dentro de uma frase eu consigo, aquilo ali é o aposto, apareceu um aposto naquela frase. E automaticamente o aposto também é encontrado num texto, né? Porque o texto é o conjunto de frases e a gente sabe muito bem disso. E o texto de mitologia grega, que é o tipo de texto que nós estamos vendo, aparece muito, mas muito aposto dentro do texto de mitologia grega. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Mais para frente nós vamos ver o livro e vocês vão ver que no último texto que vocês leram no livro sobre mitologia grega apareceu o aposto e eu vou explicar. O que seria o aposto? Ele, dentro da frase, ele é uma explicação, conforme eu falei, que aparece geralmente entre vírgulas, mas tem outras formas também que ele aparece, que eu vou mostrar para vocês no exemplo. Calma, tá? Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é o aposto, né? Então, ele aparece geralmente entre vírgulas. E o que é ele? Ele explica um termo que antecedeu ele explica um termo que antecede essa entre vírgulas. Como assim? Vamos entender. Por exemplo, se eu coloco na frase assim: ontem encontrei João, vírgula, um ex-aluno meu, vírgula, ele estava no mercado. Um ex-aluno meu está explicando quem é João. Então, nessa frase, o aposto que está entre vírgula é um ex-aluno meu. Essa expressão. Porque ele está explicando quem é João. Conforme eu falei para vocês, ele pode aparecer depois de 2 pontos, ele pode aparecer entre parênteses e ele aparece geralmente entre vírgulas, que é o que a gente mais vai ver nos nossos exercícios, tá bem? Eu separei para vocês a definição do que é aposto, apesar de ter no nosso livro e vocês vão ver também. E separei para vocês alguns exemplos. Exemplos que mostram o aposto entre vírgulas, exemplo que mostra o aposto depois de 2 pontos e exemplo que mostra o aposto entre travessão, tá? Então, hoje nossa conversa é sobre aposto. Eu vou cobrar, conforme eu já falei, a gente sempre faz depois da nossa videoaula, vai seguir uma ficha que eu vou retomar a definição na ficha e vocês vão fazer exercícios sobre, tá bem? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora a definição e alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro para vocês do que é o aposto. Lembrando, ele aparece na frase e ele explica o termo que antecede a ele, tá? Vocês vão ver melhor nessa explicação, perfeito? Muito bem, turma. Aqui eu separei para vocês qual é a definição do que é o aposto, que está lá no livro também, tá? Aposto é usado para explicar, especificar ou descrever um ou mais termos apresentados na frase. Geralmente aparece entre vírgulas. Então, ele explica, né? Ele especifica ou ele descreve aquilo que vem antes dele. Como assim? Um exemplo. Maria, irmã de Bernadette,
vendeu todos os seus bordados. Vamos analisar essa frase. Seguinte, Maria, irmã de Bernadette. Ó, repare que irmã de Bernadette está entre vírgulas. Qual é o aposto dessa frase? O aposto dessa frase é essa expressão aqui, ó. Por quê? Essa expressão explica quem é Maria. Quem é Maria? Irmã de Bernadette. Vendeu todos os seus bordados. Repare que o aposto está entre vírgulas, tá? Desculpa. É um exemplo que eu falei para vocês dele entre vírgulas. Mas o que eu quero, acima de tudo, que vocês entendam, atenção, que ele está explicando esse termo, irmã de Bernadette, está explicando o quê? Quem é a Maria, tá? Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Essa é a primeira frase que eu separei para vocês. Vamos lá? Quem é o aposto dessa frase? Irmã de Bernadette, conforme eu coloquei já em destaque em vermelho. Vamos lá, próximo exemplo. Gosto de tudo o que servem no restaurante. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Aqui nós estamos descrevendo, nós estamos descrevendo tudo o que a pessoa gosta, né? Gosto de tudo que servem no restaurante. Então, gosta de quê? Os peixes, as carnes, as sobremesas. Reparem, turma, está entre vírgula? Não está entre vírgula. Conforme eu falei para vocês, também existe o exemplo que vai vir depois de 2 pontos, né? Então, aqui é um exemplo que vem depois de 2 pontos. Pode aparecer na ficha de exercícios? Pode, mas o que eu vou cobrar bastante é igual a esse exemplo aqui anterior, que é o exemplo que está entre vírgulas, tá? Aqui ele aparece, né, descrevendo o que a pessoa gosta. Qual é o aposto dessa frase? Os peixes, as carnes e as sobremesas, ok? Muito bem. O último exemplo é esse aqui. Repare, Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Bem, vamos analisar essa frase. Um dos maiores compositores da música brasileira é o aposto da frase. Por quê? Porque está explicando, descrevendo quem é Chico Buarque. Na verdade, está explicando quem é Chico Buarque. Reparem, turma, como o aposto apareceu nessa frase. Apareceu entre vírgulas? Não. Apareceu depois de 2 pontos? Não. Apareceu de uma forma que eu falei para vocês também no vídeo inicial. Apareceu, ó, entre travessõezinhos, tá? Entre tracinhos. Que também é uma forma de aparecer o aposto. Aqui, eu também poderia ter colocado entre vírgulas, sem problema nenhum. Eu poderia escrever Chico Buarque, vírgula, um dos maiores compositores da música brasileira, vírgula, lançou outra obra literária. Repare, 4º ano, que um dos maiores compositores da música brasileira, que é o aposto da frase, ele vem explicando quem é Chico Buarque. Lembra que eu falei que o aposto vem explicando o termo que vem antes, ok? Separei esses 3 exemplos para vocês entenderem melhor. Qualquer dúvida, vocês têm aí a vantagem, vamos dizer assim, de poder pausar o vídeo, voltar, olhar de novo, olhar 2 vezes, olhar quantas vezes for necessário, tá bem? Então, foram esses 3 exemplos que eu separei para vocês e para que vocês possam entender melhor o que é o aposto, né? Nada mais é uma expressão que explica o termo anterior. Nós vamos fazer fichas sobre isso, conforme vocês já estão acostumados, ok? Vamos lá. Viram nos exemplos?
Muito bem, foram aqueles exemplos que eu separei para vocês. E agora é o seguinte, vocês vão pegar o livro, né? Pausa aí, peguem o livro de língua portuguesa. No livro de língua portuguesa, vocês vão colocar na página 49. Coloquem aí na página 49. Colocaram? Muito bem. Nós vamos ter aquele momento do livro que a gente já está acostumado, que fala sobre refletindo sobre a língua. E aqui na página 49 vai ter a definição do que é aposto, né? E vai ter exercício relacionado ao aposto, tá bem? Vocês também vão fazer a página 50. Na página 50, vocês vão ver exercícios relacionados a falas, né? Ou seja, exercícios relacionados à estrutura do diálogo, que a gente já está acostumado a ver também, né? Quando a gente vê a estrutura do diálogo, né? Com 2 pontos, na linha do parágrafo, travessão. Vocês vão relembrar isso na página 50, tá? Então, para iniciar, vocês vão fazer a página 49 do livro e a página 50. Tudo isso vai ser relembrado na ficha, tá bem? Tudo isso vai ser relembrado lá e vocês vão fazer a página 49 e na página 50. Tá? A página 49 inicia para você reler o início do mito Teseu e a pele de leão. Lembra que eu falei para vocês, lá no início do vídeo, que o aposto aparece bastante no tipo de texto de mitologia grega? Realmente. Por quê? Tem alguns nomes, alguns personagens que eles precisam explicar ou apresentar quem é aquele personagem. Então, o aposto é utilizado para isso. Quando entra o nome de um personagem, vírgula, a explicação de quem é aquele personagem, vírgula, e o restante da frase, tá? Vocês vão ver aqui no decorrer da página 49. Vocês vão ver que existem aqui trechos destacados. Acompanha comigo essa leitura da página, pelo menos a número 1, lá da página 49, que vocês vão ver aqui aparecendo o aposto. Vamos lá. Ó, Teseu cresceu junto à mãe, Etra, na cidade de Tresina. Seu pai, Egeu, rei de Atenas, achou que o filho correria perigo em sua cidade, pois muitos queriam reinar depois de sua morte e não gostariam de saber que nascera um sucessor para ocupar o trono. Inicia assim, e ali, ó, naquele termo destacado, repare, Egeu, ó, seu pai, Egeu, aí vem vírgula, rei de Atenas, está explicando quem é Egeu. Egeu é o rei de Atenas e ele veio entre vírgulas, né? Ele veio explicando quem é Egeu. Rei de Atenas, a explicação de quem é Egeu. No caso aqui, nós temos um aposto. Quem é o aposto? Esse termo, rei de Atenas. Entendido? Vocês vão fazer outros exercícios, né? Relacionado a esse tema que nós estamos trabalhando, que a gente está vendo agora, que é o aposto, e a página 50, que é sobre a estrutura do diálogo, tá bem? Conforme eu sempre converso com vocês, nada de pressa, nós vamos fazer exercícios sobre aposto, bastante exercícios para que vocês possam, obviamente, exercitar e conseguir entender da melhor forma, tá? Então, vai seguir a ficha. Nessa ficha, eu vou retomar a definição de aposto, vou relembrar quais são as páginas para vocês fazerem do livro, que é apenas a 49 e a 50, e depois alguns exercícios sobre aposto, tá bem? Para que vocês possam exercitar e entender melhor. Ok, quarto ano? Era isso, tá? Eu separei esse exercício para vocês, na verdade, esse lançamento para vocês, né? A gente vai caminhando aos poucos, nesse meio que a gente está tendo agora na nossa videoaula. A gente vai caminhando aos poucos, né? Porque
agora dessa forma. A gente já tá mais que acostumado. Lá no Classroom tá muito legal. Eu tô gostando de ver a participação de vocês, tá? Eu fico muito contente de estar tendo esse retorno de vocês, essa conversa com vocês, tá? Muito bem. Isso sobreposto, ok. Volta no vídeo, olha a ficha, faz a forma como você achar melhor, tá? Qualquer dúvida, coloque lá na plataforma, no Classroom, que eu, Fabiana e Marco, nós estaremos sempre online, de 8 da manhã até meio-dia, para estar tirando as dúvidas de vocês. É como se fosse não, é a nossa hora da aula, tá? Então é igual sala de aula. Tá com dúvida? Manda pra gente, que a gente vai tentar tirar, vai achar estratégias aí, diferentes estratégias para tirar a dúvida de vocês. Tá bem? Muito bem. Agora eu quero falar com vocês sobre o livro, sobre o livro da Tome Cerejeira. Lembra que o Marco solicitou que vocês lessem esse livro, e é importantíssima essa leitura, né? Não só porque vai haver a cobrança da leitura, que eu vou combinar com vocês um dia, né? Que vocês vão precisar fazer para entregar, né? Valendo a nota que a gente está vendo no Classroom, e até ajudar na questão da avaliação, mas também pelo fato de ser um livro, conforme o Marco trouxe no vídeo, que ele, quando ele solicitou no vídeo para vocês, toda a cultura japonesa, entre outros fatos importantes da história do Brasil e do Japão, na verdade do mundo, né? Que traz, assim, uma história muito interessante, esse livro. E além de enriquecer o vocabulário de vocês, ler é muito bom. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento até um momento que a gente pode aproveitar para pegar mais livros para ler, né? E a leitura tem toda essa importância que a gente sempre conversou em sala de aula, que aquele aluno que lê, ele tem um vocabulário mais vasto, né? Você tem palavras novas na cabeça, você embarca, eu costumo dizer que o livro é uma passagem, né? Uma passagem de ida para um local onde você conhece novo, às vezes, a cultura daquele local e várias novidades. A leitura é enriquecedora demais, né? E no livro Tome Cerejeira, o Marco solicitou que vocês lessem já tem um tempinho. Mas como a gente ainda não estava na plataforma do Classroom, eu deixei, né, nós deixamos um tempinho a mais. Agora preste atenção. Quem leu, perfeito. Dá só uma relida, porque nós vamos passar para essa semana, vou cobrar em uma ficha, exercício, atividade, valendo nota, né? Sobre o livro Tome Cerejeira, tá bem? Quem não leu, já era para ter lido, ainda tem a chance de ler. Desculpa, ainda tem a chance de ler, tá? Não é um livro denso, não é um livro longo, é um livro que vocês já sabem como é, um livro, não é um livro muito grande, é um livro pequeno, dá para vocês lerem, tá? Numa boa. Então, quem não leu, pegue para ler, porque eu vou cobrar essa semana, tá? Vai ser um trabalho sobre o livro, sobre a leitura lida, sobre a leitura feita. Tá bem, quarto ano? Então, nosso compromisso, hein? Combinado? Muito bem. Seria isso, quarto ano. Eu tô morrendo de saudade de vocês, da nossa rotina de sala de aula, de eu poder entrar e a gente conversar sobre diversos assuntos. Realmente tá complicado de saudade, mas a gente vai levando. O importante é, né, não deixar de fazer o nosso combinado. Lembra aquele nosso combinado de sempre? Conscientizar, conversar com o vizinho, conversar com os familiares. Tem muita gente que não está respeitando, né? O isolamento social. Vocês já são mais maduros, vocês já entendem melhor.
sabem o que é certo e o que é errado. E nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo, o melhor é ficar em casa, quem puder, é claro, né? Então, se você tá vendo aí que o amiguinho não tá fazendo isolamento, o vizinho, converse. Seu familiar, converse e explique a importância de ficar em casa para nosso retorno de abraços, de conversar perto, de sala de aula, de escola, entre outras coisas que a gente fazia, que o nosso retorno tá mais breve possível, tá bem? Um beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.